Olá, pessoal, muito boa tarde a todos, os amigos e amigas que se deslocaram das suas cidades até essa linda terra de Encantado. Muito obrigado, presidente Gilson, por mais uma oportunidade de poder estar falando com vereadores e de estar na presença daqueles que representam a população brasileira e fazem, no alvorecer dos dias, a democracia desse imenso país. Muito obrigado mais uma vez. Espero que esse evento seja algo que possa trazer para cada um de vocês o acréscimo no conhecimento para que, ao retornar às suas comunidades, vocês consigam, de alguma forma, melhorar a vida da sociedade. O objetivo desse evento, ele é extremamente importante. Quando o presidente Gilson fez referência de que nós iríamos realizar um evento sobre cidades voltadas ao desenvolvimento da sua sociedade, cidades que estão preocupadas ou cidades que devem se preocupar com o desenvolvimento das pessoas e dos mecanismos para que a felicidade seja atendida, eu fiquei extremamente ansioso pela chegada desse dia, porque são raras as pessoas que estão com o intuito nesse país de que a vida em sociedade melhore. O que mais se percebe nesses últimos, 24, 36 meses, é uma grande divisão entre nós contra eles, os bons contra os ruins, católicos contra evangélicos. Tanto é que na eleição do ministro, agora então ministro André Mendonça, teve um novo racha entre os do meu lado e os contra o meu lado. Isso me entristece por demais. Deveria entristecer a todos aqueles que estão preocupados com a vida em sociedade. Porque se há uma intenção de vivermos em sociedade é que nós busquemos a felicidade. É utópico? Sim, é utópico. Mas se não fosse possível, não estaria no artigo 1º da Constituição Federal. E isso passa a ser algo indissociável da atividade pública. Eu ouvi, distante, quando estava adentrando no salão, o presidente Gilson falando e rememorando o ex-prefeito, saudoso ex-prefeito, Conzatti, e fazendo referência de que há necessidade que as pessoas tenham interesse pelas coisas públicas, interesse em cada vez mais agir em prol da coletividade. Então, toda e qualquer ação feita com recurso público tem essa como finalidade precípua. Você não pode agir dissociado do interesse de resolver os problemas. E quando o tema me foi proposto, Gilson me mandou uma mensagem pedindo, você fala sobre lei de licitações, a nova lei de licitações e contratos. Eu falei, falo, né? Costumeiramente eu falo sobre quase tudo. O brasileiro gosta de dar opinião, né? O brasileiro, ele é o pai da hermenêutica, ele é o pai da interpretação. Tanto é que no Brasil nós temos aquilo que se chama lei que não pega. As leis são aprovadas e depois a gente vai ver se nós vamos pôr ela em prática. Se vocês fizerem uma busca rápida no Google, vocês vão verificar que, por mais que nós tenhamos regras estabelecidas que levam a edificar normas claras e objetivas, mas nós temos o jeito brasileiro de imaginar, será que nós iremos fazer ela pegar ou não? Será que isso vai dar certo? Será que essa lei vai atingir a finalidade? Nós vamos definir isso. Quer dizer, não é o judiciário que analisa a constitucionalidade das normas, jamais, é o cidadão comum que, ao se deparar com o texto ou com a sua aplicação, que, ao bel prazer, diz o seguinte, olha, isso aqui não vai pegar, lamentavelmente não vai pegar. E quando o Gilson me fez essa referência, vamos falar sobre a lei de licitações e contratos, a primeira coisa que me veio à cabeça é, ok, vamos, como eu já disse, ok, vamos falar sobre lei de licitações e contratos. Mas, no segundo momento, eu imaginei, basicamente, pelo tempo que ele me deu, é como tentar passar um elefante por um buraco de agulha, de costura, é impossível. A leitura da lei de licitações e contratos, ela
denota basicamente 4 horas e meia, 5 horas e meia de leitura. Leitura. Então é impossível, não estou eu aqui tentando minorar o tempo que, desprezar o tempo que me foi concedido, mas apenas para fazer uma referência para que as pessoas não saiam daqui nesse curto espaço de tempo acreditando de que, ora, não foi falado nada sobre nova lei de licitações e contratos. E eu disse para o Gilson rapidamente, vamos falar sobre os principais pontos, alguns dos principais pontos. São inúmeros, tá? É uma outra realidade da qual a nossa sociedade deve desfrutar com a publicação desse novo texto. Então, de antemão, vocês já fiquem todos cientes de que é impossível tratar da lei de licitações e contratos em 20 minutos, 30 minutos, 40. E imaginando sempre de que boa parte daqueles que participam dos eventos da UVB são vereadores e que a grande intenção da instituição é dar elementos básicos para aqueles que participam dos eventos, para poder debater com um pouco de conteúdo ou um pouquinho mais de conhecimento as situações que são apresentadas, para exercer basicamente a função fiscalizadora, né, que é uma das funções do parlamento e não do vereador, e aqui vale uma referência para aqueles que são de primeiro mandato, que se elegeram acreditando de que são fiscais do município. Lamento informá-los, mas o vereador não é fiscal do município. Quem fiscaliza o município é o Poder Legislativo Municipal. A Constituição estabelece que a função fiscalizadora pertence ao Legislativo e não ao vereador. O vereador faz parte de um colégio de fiscalização e que, dentro das regras desse colégio, se houver autorização do plenário, autorização desse colégio, ele poderá agir. Então, se ele souber os mecanismos que o nosso país disponibiliza para exercer a fiscalização ou para entender como as coisas funcionam e entender que ele é uma peça dentro da engrenagem, ao final, a fiscalização, aquela que ele apregoou a plenos pulmões durante as eleições, dizendo eu vou fiscalizar porque comigo não é assim, porque não vai ser dessa maneira como que os outros estão fazendo, porque vamos trocar todo mundo, que agora tem que fazer uma renovação, tá? Se você se elegeu acreditando que esse discurso era suficiente, lamento informá-lo, você está equivocado. Para aqueles que acreditam que o vereador não tem que ser, a vereança não é profissional, lamentavelmente, mais uma informação que vocês devem ter consigo. O vereador não é profissão, mas a vereança é profissional. Você tem que cada vez mais ter elementos para poder encontrar soluções para os problemas que são apresentados. E são muitos, muitos. Tanto é que durante esse evento algumas situações serão abordadas, tal como a questão envolvendo as concessões das águas, né? Da permissão ou para a Corsã ou para uma outra empresa. Isso vai ser abordado de alguma maneira. Em algum momento você tem que ter elementos para poder discutir de uma forma não necessariamente técnica tão aprofundada, mas você tem que ter elementos para poder, minimamente, poder discutir. E com relação aos contratos públicos não é diferente. Não é diferente. Em Brasília, durante a marcha, eu falei brevemente sobre os orçamentos públicos. E, lamentavelmente, depois disso, eu recebi uma enxurrada de mensagens. Todas elas de pessoas que não entenderam muito bem o que eu havia falado. Eu tinha contado, o Cris lembra muito bem, né, Cris? Eu fiz a referência de que o vereador, ele tem que precisa parar de ser um filho pródigo com relação aos orçamentos públicos, sob pena de que ficar querendo sempre comprar tudo, mas não saber de onde vem o dinheiro, né? O filho pródigo tem essa característica, que é tudo, mas não sabe de onde vem a grana. Ao mesmo tempo, o vereador também tem que parar também tem que imaginar de que as compras públicas são um procedimento adotado para realizar uma finalidade, e ela não é uma finalidade nela mesma. O procedimento de compras não é um fim nele próprio. Qualquer coisa eu faço uma licitação. Não, qualquer coisa encaminha para o departamento de licitações que eles vão saber o que fazer. Não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Eu sei que existem alguns servidores do Poder Executivo aqui, prefeitos também, o qual também saúdo a todos, mas lembro sempre de que
o grande viés da UVB são os vereadores. E a gente precisa falar com essa parcela da população, que são 57.631. Desculpa, eu acabei não ganhando, né? Podia ter ganhado lá 57.631. Houve uma redução significativa em razão da, vou chamar de idiota, impressão de que reduzir vereador você consegue produzir economia. Tá? Os vereadores eram 57.963. Então, houve uma redução porque algumas câmaras municipais conseguiram a façanha de mudar o número de vereadores, tá? Principalmente câmaras menores, para gerar economia. Só esqueceram de alterar o texto da Constituição e reduzir o percentual de 7 para um percentual menor. Os vereadores, mesmo com um número inferior de membros, continuam recebendo 7%. Então, não há nenhum problema com relação a isso. Então, não há economia nenhuma, desculpa. Qual é a economia? Eu recebo 7, mas gasto com 9. Antes eu gastava 7 com 11. Ah, mas nós contamos com as sobras. Para aqueles que ainda não têm a percepção, a Emenda Constitucional 109, lá no seu artigo 167, parágrafo 2º, estabeleceu que as sobras são retidas na contabilidade da Câmara e servem como antecipação de duodécimo. Ou seja, não existe mais sobra. Então, parem de fazer aqueles cheques e entregar para o prefeito, estou te devolvendo o dinheiro. Façam mais isso. Tá? Isso é um demodê sem tamanho. Vai sobrar recurso em algum momento? Sim, vai sobrar recurso em algum momento. Agora, se a Câmara aplicar em democracia, não vai ter problema algum, porque esse 7% é da Câmara. Mas o objetivo aqui é falar sobre licitações. Muito obrigado, Paulinho Devá, meu superintendente. Nosso objetivo é falar sobre licitações. Mas vamos imaginar o seguinte, que toda e qualquer comunidade, ela, quando tem a benesse de se tornar um município e, com isso, poder gerir-se, auto-organizar. Vocês sabem de onde vem o termo município? Quem não foi nos meus eventos ainda, por favor, quem já foi, não responda. Mas para aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez, município é uma palavra latina que deriva de dois termos que tem como finalidade estabelecer para uma comunidade a garantia de autonomia. O primeiro município criado no mundo que se tem história é Lisboa, quando a Roma dominava quase todo aquele período, aquele território da Península Ibérica. Como não há possibilidade de você conquistar um território e deixar um exército organizando, a possibilidade de criar um organismo, e que esse organismo se autogerencie, que essas pessoas entendam que há um poder soberano, e que esse poder soberano determina a arrecadação de tributos, e que essa arrecadação de tributos é repassada para um mecanismo que concede algumas atividades em prol daquela sociedade, é muito importante. Foi quando os romanos tiveram essa sacada e criaram um município pela primeira vez. E foram os árabes que melhoraram isso. Foram os árabes que melhoraram. E a partir desse momento é que Portugal e Espanha acabam por adotar o município como um mecanismo de descentralização de poder, mas de autogestão e de organização local. Então, quando um Estado permite que uma comunidade se transforme em um município, ele está dizendo para essa comunidade: estou te dando a possibilidade de que, com os recursos arrecadados pelo total do bolo, pelo total arrecadado pela nossa sociedade, que vocês tenham os mecanismos, os recursos para poder atingir as finalidades que vocês pretendem. E quais são essas finalidades? Por que a sociedade se reúne? Por que nós nos reunimos em sociedade? Para fugir dos leões? Não, isso a gente fazia há 12 mil anos. Fugíamos dos leões, nós precisávamos encontrar lugares propícios para caça, para coleta de frutas. Isso a gente fazia há 12 mil anos. Agora nós não fazemos mais isso. Agora a gente se reúne em sociedade para buscar felicidade. Senão não tem motivo de existência de uma comunidade. Quanto nós iremos gastar para obter a felicidade, não importa. Quanto for necessário.
A felicidade tem preço? Sim, tem preço. E como eu compro a felicidade? Bom, com regra, seguindo a regra. Eu posso obter felicidade com a edificação de uma ponte. Eu posso obter felicidade com a construção de uma escola. Eu posso obter felicidade com a construção de uma praça, com a construção de um Cristo. Posso? Posso tirar uma cidade pequena do interior do estado do Rio Grande do Sul e dar a ela a notoriedade de uma cidade conhecida mundialmente. Como eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como que uma cidade como Encantado conseguiu, em pouco tempo, ser conhecida no mundo? Não é que Encantado não tenha indústria, não é que Encantado não tenha um povo pujante, não é que Encantado não tenha educação, mas faltava o salto de qualidade. Vou fazer um paralelo. Vocês já, Abadiânia, Tainá, é Abadiânia, né? Que é a terra do João de Deus, é Abadiânia. Eu tive por lá mês passado, passei por lá. Eu tive num lugar, quem quiser olhar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, procura lá, Dr. André Camilo, com 2 L's, vai ver. Fiz uma fotografia na frente de um lugar chamado Sabor Goiano. Lindo o restaurante, mas vazio. 10 horas da manhã, vazio. Um empreendimento provavelmente de milhões de reais. Completamente vazio. Porque alguma coisa aconteceu de errado nessa cidade. Algo aconteceu de errado. O planejamento da cidade não foi um planejamento de felicidade coletiva. Não foi esse. E não só aquele estabelecimento, como vários outros. E, sabidamente, todos aqui têm essa percepção de que houve lá um grande problema de ordem social envolvendo esse senhor, chamado João de Deus, e que levou a cidade a bancarrotas. Quer dizer, uma cidade pujante do dia para a noite, que apostou as suas fichas em uma única situação, acabou por ter um grande revés. Eu tive há um tempo atrás, mais de um ano, nas ruínas de São Miguel Arcanjo, e gravei um vídeo lá, também está nas minhas redes sociais. E foi antes das eleições, eu dizia para as pessoas o seguinte: cuidado com como vocês vão se comportar nas eleições para que a cidade de vocês não se transforme em ruínas. Só que eu não tinha ido a Abadiânia, eu não tinha essa percepção. E chegando em Abadiânia, eu me dei conta de que isso é uma verdade absoluta. Se a sociedade em algum momento não entender como as coisas funcionam, isso tem que partir dos vereadores, da sociedade, dos vereadores e dos gestores. A sociedade vai, em algum momento, ao invés de tentar encontrar a felicidade, na verdade, vai tentar fugir da desgraça, que é o que algumas cidades fazem. Elas não são absolutamente nada. Bom, André, mas até aí tu não falou nada de licitações e contratos. Perfeito. Então, vamos lá. Quando é que eu preciso fazer uma compra? Vocês já pararam para fazer essa pergunta? Quando eu preciso comprar algo? Quando eu preciso comprar algo? A resposta imediata é quando eu tenho uma necessidade, né? Eu tenho uma necessidade, preciso comprar alguma coisa. Bom, eu já disse que as compras, elas não são, a lei de licitações e contratos, as compras não são fins, né? Não são o fim, na verdade é um mecanismo para o fim que nós temos em sociedade, que é buscar encontrar a solução para aqueles problemas. Há uma grande distinção que os americanos fazem muito bem, tá? Os americanos fazem um monte de nhaca, mas isso eles fazem muito bem. Diz respeito à análise das compras públicas. Eles já aplicam isso, pelo menos boa parte, a partir da década de 1920, eles já vêm aplicando a nível federal e dentro dos estados e também nos organismos locais, sistemas de controle para análise das compras públicas. Nós estamos falando na década de 1920. Nós estamos no Brasil em 2020. Quer dizer, nós estamos basicamente 100 anos atrasados com a análise do que comprar e como comprar. Tanto é que a nossa lei de licitações e contratos é do dia 1º de abril. Não é mentira, é 1º de abril mesmo. Publicada no dia 1º de abril de 2021, a lei 14.133. Então, veja, nós estamos... Essa norma, ela tem uma finalidade muito clara, que é gerar transparência, coisa que o brasileiro não gosta.
Todo mundo gosta de transparência nas eleições, não nas compras públicas. Se a compra pública puder ser enganada, escondida, como Passadina, por exemplo, aquela compra daquela refinaria de petróleo lá, que o Brasil fez nos Estados Unidos, quanto mais escondido, melhor. Por quê? Porque era uma lata toda enferrujada? Onde está a finalidade? Qual a finalidade dessa compra pública? Por que nós compramos alguma coisa? Porque o gestor queria? Aí nós entramos nas questões do patrimonialismo, do casuísmo, que muitas das compras públicas são feitas ao acaso. Não há necessariamente um objetivo na compra. Alguém tem um interesse, esse interesse não é da maioria, mas porque, em razão da gestão que se tem, se compra, mas não sabe o que compra, nem como compra. Quero um exemplo disso? O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, há um tempo atrás, quando a Lei de Licitações e Contratos foi implementada, isso é uma piada interna que eles têm lá, tinham, pelo menos há um tempo atrás, que eles foram fazer compras para material de higiene pessoal, papel higiênico, sabonete líquido, mais algumas coisas lá, absorvente para as mulheres, para os banheiros. E com o passar do tempo, começou a haver uma briga pelo controle, entre o controle interno do Tribunal de Contas e o próprio comprador, né? A pessoa o responsável pelo setor de compras, do que comprar. Porque eles sabiam o que eles precisavam, mas não sabiam o que eles iriam comprar. Eles acabaram comprando produtos de baixa qualidade para economizar. E o que acabou acontecendo é que, ao final disso tudo, eles tiveram que fazer uma nova compra, porque o fato de sujar as mãos gerou a necessidade de lavar as mãos com mais sabão e também, obviamente, de secar essas, com papel toalha e tudo mais. Então, não houve economia, houve um grande prejuízo, porque a compra foi mal feita. O objeto era certo, eles sabiam que precisavam comprar produto de higiene, mas o que eles queriam comprar, eles não sabiam. Porque a lei, ela trazia uma grande insegurança jurídica, como a nova lei traz, porque ela é nova, e tudo que é novo gera uma certa insegurança para todos, não só para mim, mas para todos, porque, além disso, além de ter sido publicada no dia 1º de abril, né, por si só já deveria gerar uma certa insegurança, algo que foi ao Diário Oficial no dia 1º de abril, tem que trazer medo, né? Tanto é que eu não acreditei que alguém fosse publicar no dia 1º de abril, mas tudo bem, em algum dia tem que ser publicado de certa forma as normas, para elas não ficarem no Ministério do Ar. Então, quando a 8666 foi publicada, ela também trouxe insegurança. Só que, ao contrário da nova legislação, ela trazia tipos penais abertos, que faziam com que os responsáveis pelas compras ficassem à mercê das interpretações do Ministério Público, principalmente para a análise de se houve culpa ou dolo. E, para mim, a grande alteração da nova Lei de Licitações e Contratos mora aí, na vinculação de que todo o tipo culposo não existe mais. O tipo culposo não é mais previsto, tá? Somente o doloso. Ou seja, toda vez que realizada uma compra pública e contrariando os interesses do promotor. Tanto é, o promotor daqui de Encantado é o Dr. André Pridger, né? É meu conterrâneo de universidade também, estudamos juntos em Santa Cruz do Sul. Não foi meu colega de aula, mas fomos conterrâneos. Então, vamos apenas para fazer essa referência. Então, se o promotor da cidade resolver denunciar as pessoas envolvidas com a licitação, a partir da publicação da norma, em razão, né, do artigo 192, se a memória não me falha, o tipo penal a ser abordado é o do dolo, ou seja, eu preciso ter a intenção de cometer a fraude. Eu preciso querer, de alguma maneira, trazer um prejuízo para o erário. Você sabe o que, como é que se distingue um ato de improbidade? Todo mundo fala assim, não faça isso porque é improbidade administrativa. Eu sei que o colega depois, que vai me suceder, irá falar sobre improbidade. Mas como é fácil de entender a improbidade e é um problema que gera, assim, no imaginário das pessoas, principalmente nas licitações, ou
ou nos contratos, um medo muito grande. E improbidade nada mais é, assim, fazendo uma análise bem superficial, do que você criar uma vantagem pessoal ou para terceiros em detrimento ao erário. Isso é improbidade. Isso é um ato de improbidade. E também a nova lei de improbidades, né, prevê o tipo doloso como sendo o seu grande, a única forma de responsabilização. Então, ficou muito mais fácil a tranquilidade agora. O que nós não tínhamos com a 8666, nós temos agora com a 14133, que é a nova lei de licitações. Ou seja, se não restar provada a intenção de trazer prejuízo para o erário, de forma pessoal ou para o terceiro contratado, desculpe, errei, não sou penalizado, tá? Porque é um erro. A culpa, o tipo penal agora previsto, né, já que o capítulo dos crimes, os crimes da licitação já foram todos revogados. Aqui também tem uma outra situação interessante. Quem trabalha com licitação já deve ter uma noção do que eu estou dizendo, mas vale sempre rememorar. A nova lei de licitações, ela não revogou expressamente o texto integral da lei de licitações antiga, mas somente o capítulo dos crimes, que passou a compor o Código Penal. E previu expressamente que esses crimes devem ser dolosos, ser praticados, devem fazer parte de um conjunto doloso de ação. Mas estabeleceu um período de adaptação. Esse período de adaptação, e às vezes os vereadores não entendem muito bem isso. Adaptação não é vacatio legis. O que é vacatio legis? É um período em que uma lei precisa ser estudada para entrar em vigor. A nova lei de licitações e contratos já está em vigor. Ela já está vigendo. Então, não há vacatio legis. O que nós temos é um período de vigência concomitante de algumas regras e para permitir que os compradores, né, o município, os estados e a União, comprem de acordo com a sua necessidade. Importante referir que algumas modalidades foram extintas, graças a Deus, né? A saber, a tomada de preços e a carta convite, que era a porta de entrada da corrupção pública. Se havia uma modalidade de compra pública que permitia a corrupção, não que não haja alguma que não permita, né, mas a que mais permitia, era a carta convite. Porque aí você comprava pneu e ninguém do município participava da compra de pneus, né? Vinha sempre o pessoal lá de Santa Catarina, do Paraná, para entregar pneu. Eu só não sei porquê, mas enfim, acontecia isso. Não devia ser o caso aqui, mas eu sei que de alguns municípios que era isso. Fazia uma carta convite e vinha gente de fora do estado, mas não do município. É que talvez aqui não houvesse alguém com condições de vender pneus. Então, graças a Deus, ou graças ao legislador, falando melhor dizendo, para que aqueles para os ateus e para aqueles que não comungam da mesma fé no mesmo Deus que eu, não briguem comigo, para que não haja essa cisão do eu contra eles, do meu Deus contra o Deus dos outros. Então, graças ao legislador, que é o grande criador da regra, não existe mais a figura da carta convite e nem da tomada de preço. E do RDC também não, tá? Mas isso os vereadores não têm tanto contato. Quem é do ramo sabe. Então, é importante lembrar de que 3 modalidades foram extintas. E essa extinção de modalidades, elas foram extremamente produtivas. Foram, a meu ver, satisfatórias para as necessidades, tá? Porque você tem que encontrar mecanismos que são mais ágeis para as compras públicas, já que as compras, as licitações, são mecanismos para atingir a felicidade. Não é para outra coisa, é um mecanismo. Eu preciso ter mecanismos para poder atingir a felicidade do Estado. E essa lei tem essa finalidade. Eu vou usar alguns exemplos durante a minha fala, não vou me estender muito mais, mas que eu quero que vocês considerem dentro do contexto, não fora do contexto, porque às vezes fora do contexto fica muito ruim, eu tenho certeza disso, e o politicamente correto é a forma de uniformizar a idiotice, a burrice. Quando alguém fala, temos que ser politicamente correto, eu acho uma forma
imbecil de uniformizar os idiotas, botar todo mundo no mesmo pacote e você tem que falar todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito. A Tainá quer me derrubar. Então, como eu estava dizendo, essa forma de uniformizar pensamento, ela é muito ruim. Muito ruim. Todos têm que ter a liberdade de imaginar o mundo como o mundo é visto. Você tem que imaginar que a compra pública tem que atingir a finalidade onde propicie que todas as pessoas encontrem as suas condições de melhor sobreviver. Mas, como eu estava dizendo, quando o nosso legislador estabeleceu de que o Estado é um Estado democrático de direito, e disse que quem manda é a lei e não os homens, ele retirou do homem o poder de decidir de vida e de morte sobre as pessoas. Compro do A, compro do B e compro do C. O Estado Democrático de Direito estabelece: você deve comprar de quem a lei diz que você pode comprar, não de quem eu quero comprar, porque a compra é pública, ela não está vinculada ao casuísmo, à minha condição patrimonial. Os municípios foram beneficiados com algumas regras bem bacanas, principalmente aquelas envolvendo a restrição de percentuais para compras de empresas regionais, em algumas modalidades. Tá? E isso eu sugiro que, para aqueles que forem responsáveis por compras públicas, que debrucem sobre o texto para encontrar as melhores soluções. Tem alguns artigos no texto que são de difícil compreensão. Talvez nós deveremos ter aí um tempo de, sei lá, 5, 10 anos para entender algumas regras. Né? São 193 artigos e há muita coisa para ser debatida ali. Então, vejam só, como as alterações que são apresentadas, elas são no sentido de trazer transparência. Quando eu fiz referência de que quando se comprou Passadina não se tinha interesse em transparência, bom, há uma tentativa de fugir desse tipo de ação, dar transparência. Então, todo o princípio, toda a regra por trás da nova lei de licitação é de permitir que haja transparência nas ações. Significa dizer, por exemplo, quando eu fiz referência de que não há vacatio legis, mas um período de adaptação, de que eu posso usar tanto a legislação que tem seu prazo de validade postergado para até 2 anos a contar da publicação da lei anterior, como usar a lei nova. Mas quando usar a lei nova e quando usar a lei velha? É talvez uma das grandes perguntas feitas por todos aqueles que manuseiam os procedimentos de compras públicas. Bom, você deve utilizar, na minha percepção, você deve utilizar a lei velha, 8.866, toda vez que o procedimento for de algo que você já está habituado a fazer e que não está te trazendo nenhum tipo de prejuízo. Por quê? É como se você resolvesse cindir o teu casamento num dia e no outro dia contratar uma nova companheira ou contratar um novo companheiro. Até que você se adequa a como aperta o sabonete, ou como usa o sabonete, como aperta a pasta de dente, o risco de você se dar mal e ter que trocar mais uma é muito grande. Então, todos aqueles procedimentos que você já está habituado a fazer e que você, ao publicar o edital, referiu de que serão tomados pela lei antiga, continue fazendo. Você não pode optar por, ora, usar um pedaço de uma lei e, ora, pedaço de outra lei, aquilo que for conveniente. Então, você tem que optar ou procedimento da lei velha ou o procedimento da lei nova. Bom, mas eu só falei da lei velha. E a lei nova, quando eu uso? Compra direta, contratação direta sempre. Se você não sabe como fazer ainda, dá uma olhada lá nos artigos 72, 71, 72, 73. Lá o procedimento está claro, nítido. Olhe e aplique imediatamente as contratações diretas, porque os valores foram alterados. Aquilo que nós tínhamos inicialmente, para quem é um pouquinho mais das antigas, sabia de que nós tínhamos valores de 8 mil fixados para compras por dispensa até 8 mil,
para serviços, né? E para obras, havia uma distinção com relação a isso. Depois nós tivemos um decreto, que também gerou uma série de confusões, que elevou os valores para 17.633, e agora nós tivemos um salto, e a compra direta passou para 50 mil e 100 mil para obras, e 50 mil para outras compras, né, outros serviços. Só para que vocês tenham uma ideia, no Brasil, entre 55% e 60% das compras públicas realizadas ou são feitas por dispensa ou por inexigibilidade. Ou por dispensa ou por inexigibilidade. Ou seja, não é que não são feitos procedimentos licitatórios, são feitos procedimentos licitatórios, mas esses procedimentos ou são inexigíveis, em algumas situações, ou dispensados para outras. Então, a compra direta permite que ou dispensa ou inexigibilidade, principalmente para a contratação de profissionais, ficou muito mais fácil, o valor ficou muito mais dilatado, e você tem um critério melhor definido na legislação. E isso faz com que essa contratação fique mais menos preocupante, né? Porque toda vez que a gente ia fazer uma contratação por inexigibilidade, aconteceu comigo hoje à tarde, tem um contrato com uma Câmara em Santa Catarina, e o colega de lá exigiu a apresentação da notória especialização. Legal. Falei, legal. Mas ele não é o advogado da Câmara, ele não é o comprador da Câmara. Não, ele é só o vereador da Câmara, ele é advogado. Mas ele não olhou a lei, e ele não viu que houve uma coisa chamada inversão de fases, que é um outro procedimento bacana na nova legislação, que primeiro você analisa se a compra atinge a finalidade, você vai para o preço e para saber se aquilo ali vai resolver o teu problema. Depois você vai verificar se há documentação, se existe algum impeditivo. Você inverte as fases do procedimento. Você não atravanca as contratações. Quer ver o que era comum acontecer? E o vereador fazia muito isso, exigia que havia registro prévio no setor de licitações do município, ou no setor de tributos, né, o setor de empenho, das empresas que fossem fazer fornecimento de produtos e serviços para o município, para que eles pudessem participar da licitação. Tá, mas qual é a finalidade disso? Qual é a finalidade de você ter um registro prévio de uma empresa? Qual é essa finalidade? É agilidade? É transparência? É adquirir o melhor produto pelo menor preço? Ou é criar mecanismos de impedimento para empresas que não são da cidade participar? E de adquirir produtos das pessoas que você tem interesse, não necessariamente das pessoas que têm o melhor produto. Então, com a inversão da fase, que é um dos mecanismos acrescidos pela nova legislação, você tem a possibilidade de primeiro saber se o André tem o melhor produto para me entregar. Os documentos eu vou ver depois. Depois que eu já sei que ele tem o melhor produto e que ele tem a melhor proposta. Tá? Ok? Isso agiliza o procedimento, torna muito mais sério. Possibilita que eu tenha que abrir mão de seguir as regras de contratação? Não. Mas propicia de que eu encontre o melhor produto. Se eu não encontrei o melhor produto, o melhor fornecedor, mas eu já tenho em mente aquilo que é possível ser feito. Algumas situações assim que me vêm com relação à nova legislação, que eu acho que vão ajudar bastante o pessoal que trabalha no setor, são as análises em notas fiscais eletrônicas dos valores, né, para você fazer os orçamentos, que antes os orçamentos eram realizados para você ter uma tomada de valor, para ter uma ideia do quanto seria o custo básico da operação da contratação, e você tinha que sair ligando, liga para a empresa para saber quanto que ela cobra, aí se sentia até constrangido, porque eu dava o valor do pneu e depois chegava na hora, eu reduzia o valor do pneu, porque eu já tinha ideia de quanto é que era o valor orçado. Então, já tinha uma percepção. Agora não. Agora, os setores de licitações poderão orçar diretamente através das notas eletrônicas publicadas. Você pode usar isso como base para ter um orçamento do valor. Tá? Então, você vai poder buscar através das compras já realizadas por outros setores, principalmente nas secretarias de Fazenda, e levantar
quanto é o preço, qual é o preço médio da compra de determinado produto que você pretende. Isso facilita, por exemplo, que os vereadores também façam a fiscalização. Que é um outro detalhe importante, é de que se a compra é por notória especialização, para quem eu vou perguntar o valor da notória especialização? Não pode perguntar para um outro colega advogado que vai prestar o mesmo serviço, porque o valor é outro, né? Então, eu não vou ter parâmetro. Qual é o parâmetro para definir valor de notória especialização? É o valor praticado pelo próprio especialista em contratos e serviços prestados para outros órgãos com a mesma finalidade. Então, aí você vai ter a definição do valor. É o que eu costumo dizer sempre, não adianta um advogado cobrar para fazer uma atualização de lei orgânica 10 mil aqui em Encantado, e ali em Roca Salles, estou certo, para cá em Roca Salles cobrar 25. Não vai dar certo, né? Porque o preço de mercado ficou meio fora, vocês não acham? O mesmo produto em duas cidades divididas por um rio e por uma ponte, o preço tem um ágio de 150%. Tem alguma coisa errada. Mas como eu vou saber isso? Então, como eu vou saber, já que a notória especialização é própria de quem está vendendo o serviço, eu tenho que buscar nele mesmo a referência do valor. Então, é bom para que os vereadores também entendam de que quando o município contratar alguém por notória especialização, a referência do preço é ele mesmo. O quanto ele cobra, se ele tem uma aplicação a nível de Brasil, que o preço seja uniforme a nível de Brasil, que haja distinções com relação a deslocamento, hospedagem e alimentação, que são questões que podem ser acrescidas ao contrato. Agora, o valor dos honorários não, é um só, porque é um contrato que você executa da mesma forma no país inteiro. A pneu é a mesma coisa, desculpa, não vai fugir muito. Então, lembrem, há um tempo atrás, um amigo me disse o seguinte: essa história de ficar botando o CPF na nota fiscal, isso um dia vai dar problema. Já deu, tá? Já deu. Não é problema. Qual o problema? Qual o problema de você... como é que você se sente? Vamos pensar aqui como cristão. E meu filho me perguntou qual o tipo de cristão que eu era. E está aí uma coisa que eu não consigo responder. Eu sou meio um cristão barroco, eu disse para ele, eu sou um cristão barroco. O que é um cristão barroco, pai? Aquele cristão que durante o dia pinta o 7 e à noite reza. Esse é o tipo de... É um cristão barroco. Quem estudou literatura sabe o que é barroco, o que é arcadismo, né? Quem conhece um pouco de literatura, então eu sou um cristão barroco, sou desses. Então o cidadão basicamente é um cristão barroco, ele está nem aí para os impostos e para os valores arrecadados, mas na hora que tiver que comprar alguma coisa para beneficiar ele, ele vira uma onça, porque ele quer. E aí, quando há um registro do valor que ele cobrou para prestar um serviço, ou de alguma... aí ele não gosta. Então, quando se definiu que vamos estabelecer o acréscimo dos CPFs nas compras, é porque eu quero saber quanto tu ganha, meu filho. Eu quero saber quanto é que tu declara no imposto de renda, se tu está fazendo a declaração correta, ou se você está sendo um contribuinte barroco. Isso não é correto. Então, o prestador de serviço, aquele que está acostumado com a venda para o setor público, tem que entender que ele vai ter que deixar de ser um comerciante barroco, e ele vai ter que ser João do Passo Certo. Porque, a partir de agora, qualquer pessoa vai poder conseguir encontrar, através do Portal Nacional de Contratos Públicos, que foi regulamentado agora, em agosto, que obriga todos os contratos a serem lançados para que haja a vigência, eficácia dos contratos, que qualquer pessoa possa analisar. Não é mais aquela situação em que o município esconde o contrato, lança só o que quer do contrato. Agora você tem que lançar todo o contrato no portal. Se você não fizer isso, lamentavelmente, não tem eficácia a contratação. Aqui no Rio Grande do Sul tem o Licitacom, né? Outros estados têm outras ferramentas, possuem outras ferramentas que definem prazo para que, se você fizer uma contratação, você tem que lançar sob pena de tornar nula aquela contratação. Isso foi elevado à potência máxima quando se criou o Portal Nacional de Contratos Públicos, porque agora todos os contratos realizados, e também havia uma grande discussão de que se os contratos realizados pela nova lei de licitações
elas poderiam ser feitas sem que houvesse a operacionalização da Lei de Licitações e Contratos. Por conta disso, o governo federal acabou resolvendo essa situação, e ao resolver essa situação, trouxe para todos nós a possibilidade de que, a partir de então, não se pode mais, obviamente que conhecendo os dispositivos, que não são poucos, não se pode mais deixar de aplicar uma lei que prevê e que prega a transparência como uma das suas ações nesse mecanismo de compras. O mecanismo de compras é bom. Não que a lei de licitações e contratos antiga não era boa, mas ela trazia uma certa insegurança. E uma lei boa deve durar o tempo suficiente para surtir os efeitos que foram pretendidos por ela. Chegou a um ponto em que não havia mais condições de se manter a atual lei. E tanto é que boa parte dos mecanismos acrescentados na nova lei de licitações e contratos advém de ações que já eram utilizadas pela União Europeia, pelos Estados Unidos. Quer dizer que situações de ponta que foram tragas para dentro do ordenamento jurídico brasileiro e permitem que nós consigamos quebrar essa barreira dos 100 anos. Imaginem que governança os Estados Unidos já praticam há mais de 50 anos. E agora nós estamos fazendo parte de grupos de governança, tanto é que o Tribunal de Contas da União estabeleceu um grupo, através do ministro Nardes, do qual eu faço parte, grupos de governança para fazer com que o compliance venha a se tornar algo corriqueiro nos municípios. Muito embora o compliance, pela nova lei de licitações e contratos, ela ainda não está tão presente para todos os contratos, e sim para um valor muito alto ainda, muito distante da realidade dos municípios. Mas não significa dizer que os municípios não possam estabelecer critérios de compliance em todas as contratações. Mas nós temos o departamento, o controle interno, departamento de controle interno do município. Olha, realmente, se os departamentos de controle interno deixarem de serem mandaletes dos tribunais de contas e agirem como consciência administrativa que eles são, eu acredito que seria um mecanismo válido para fazer com que o município atingisse a sua finalidade. Agora, a grande parte daqueles que eu conheço são setores do município aptos a receber ofício do tribunal e encaminhar para a Secretaria de Administração. Olha só, há uma denúncia aqui, responda em 30 dias. Tem mais o que fazer o controle interno, né? E vamos acertar. Eu acho que o colega depois talvez fale sobre isso. Toda vez que eu tenho apontamento de algum gestor que eu faça a defesa no Tribunal de Contas, na primeira pessoa em que eu coloco a culpa é no controlador do município, porque ele não disse que era errado. Não é verdade? Para pensar. O que o gestor deve fazer? Fazer o que está na lei, né? Se ele encaminhou um projeto para a Câmara e os vereadores aprovaram o projeto torpe como foi apresentado. A lei foi editada, há um permissivo legal, há uma reserva legal de ação. Ok. Pela presunção de constitucionalidade, toda norma editada é constitucional. Isso é presunção de constitucionalidade. Não é essa discussão de vamos ver se vai pegar. Não, ela foi editada, ela é constitucional, porque ela passa pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, quer dizer, passou antes pelo crivo daquele que editou o texto, que redigiu o texto. Provavelmente Secretaria de Administração, com auxílio do assessor jurídico do município. Depois foi encaminhado para a Câmara, que faz a sua análise de constitucionalidade, ou deveria fazer. Tem uma comissão para fazer isso. Se a comissão emitiu parecer pela constitucionalidade, bom, você já tem meio caminho andado. Aí nós temos mais um crivo de constitucionalidade, que é o plenário, que além de decidir pelo mérito, decide pela constitucionalidade também. Encaminhado para o prefeito, ele tem o quê? Sanção e veto, que é a análise de constitucionalidade. Muito embora seja um mecanismo norte-americano de controle da minoria sobre a maioria, mas ele tem essa função de prever o controle de constitucionalidade. Aí você tem, depois disso, a publicação, e não tem ações judiciais intentando a derrubada ou a retirada dessa norma por inconstitucionalidade, você tem o quê? A constitucionalidade da norma. Então, essa norma está pronta e apta para ser aplicada. Se o prefeito aplicou, se o presidente da Câmara aplicou a regra, e o controle interno, que é a consciência, que é um organismo, é a hipófise que vai me dizer, tem algo de errado acontecendo. Se ela não me disser isso, a culpa é de quem?
A culpa é dele. Porque é para isso que ele existe, para ser a consciência, para ser um mecanismo que vai dizer que não está correto. Assim como o fiscal do contrato deve dizer, na execução do contrato, de que há alguma falha contratual, ou aquele que fica responsável pela execução do contrato, o controle interno também tem que agir dessa forma. Porque, claro, obviamente, que existem várias formas de você, vários mecanismos de você imputar responsabilidade, mas, sem induzido a erro, a responsabilidade pode ser solidarizada. E, levando em consideração que quem manda é a lei e não são os homens, tá? Então, aqui vale aquela tocadinha de flauta nos bolsonaristas que dizem, elegeram ele e não deixam ele governar. Não, não, não. Quem governa é a lei, não é o presidente Bolsonaro, não era o presidente Michel Temer, não era a Dilma Rousseff, não era o Lula, não é. Quem governa é a lei. É a lei que manda. É a lei que diz o que você deve e o que você não deve fazer. Então, não existe dizer assim, eu faço, eu fui eleito e eu posso fazer. Não, você foi eleito para cumprir a lei. Então, se a regra foi editada, se a regra não for cumprida, os mecanismos de controle devem agir. Nos contratos, da mesma forma. Quantos contratos têm problemas, mesmo seja eles vigentes pela lei anterior como pela nova, e ninguém fala nada? Não tem fiscal do contrato, o fiscal do contrato não aparece, às vezes o fiscal do contrato é um servidor que está ali, que não ganha um centavo para estar se incomodando com essa situação, que você precisa regulamentar, resolver essa situação. Quanto tempo eu tenho, Tainá? 1 minuto? 10 minutos? Tá bom. Tá bom, chefe. Já vamos terminando, então. Eu falei com 1 hora mesmo. Eu achei que ia falar 20 minutos. Então, vejam os senhores e as senhoras. O chamamento pela atenção de uma norma, ele talvez seja mais importante do que o conhecimento específico de uma norma. Porque aquele que descumpre os princípios de uma norma, descumpre a norma na sua integralidade. Então, se você não entende por que a norma foi editada, qual é a finalidade da norma, você não sabe para que ela serve. Quando você não sabe para que o município serve, é como se você fizesse parte de um clube e não entendesse por que aquele clube está ali. Ah, porque eu gosto de ir na piscina. Tá, mas o clube é um clube de serviço e tem a piscina? É uma piscina clube que tem um tênis clube, como lá em Iraí? Tem piscina e tem tênis, mas chama Iraí Tênis Clube. Qual a finalidade do clube? Fazer festa de final de ano? Fazer carnaval? Qual é a finalidade? Congraçar? Arrumar para as pessoas brigarem lá? Juntar todo mundo para o pau cantar lá? Qual a finalidade? Não, né? Não é essa. Então, vejam, é básico para qualquer pessoa que está vinculada ou de alguma forma ligada com a atividade, com o exercício público. Você tem que entender por que algo foi editado, por que uma norma foi editada. Não é interpretar a norma editada, é entender qual a intenção, por que isso foi feito. Porque se você não souber, a chance de que você cometa uma barbaridade com uma regra é grande. Quer um exemplo disso? Eu tenho vários. Todo dia eu ouço uma barbaridade. Como, por exemplo, fixação de subsídio. Aqui vou abrir um pouco o parênteses. Existe uma coisa chamada princípio da anterioridade. Nós fixamos os subsídios dos agentes políticos com base no princípio da anterioridade. Ou seja, antes do término do ano, você fixa o subsídio dos agentes políticos. Mas tem alguns tribunais interpretando ao seu bel prazer, principalmente dizendo o seguinte: não, olha só, tudo bem, aplicou-se a fixação do subsídio, mas a lei complementar 173, ela impedia o aumento de gasto com o pessoal, então não pode aplicar a lei de subsídio. Foi legal. Então não tem lei de subsídio. Perguntei para uma conselheira do Pará essa semana. Então não tem lei de subsídio no Pará. Não tem, mas ela só vai se aplicar a partir de 2022. Não entendi, eu disse para ela. Quer dizer que a decisão de quando aplicar a regra é de quem aplica, não é da lei que disse que passava a viger no dia 1º de janeiro de 2021. Quer um outro exemplo disso? Concessão de revisão geral anual para os servidores públicos municipais. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
talvez uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi no Tribunal de Contas foi essa situação. E me perdoem todos aqueles que fazem parte do tribunal, eu estou fazendo referência de que eu acho vergonhoso, porque você não pode olhar para uma legislação e entender que lá tem um texto que não tem, que contraria um dispositivo constitucional, como a revisão geral anual, porque você informa de que não poderá haver aumento de gasto com pessoal. Mas o próprio artigo que fala disso faz uma ressalva, desde que a norma editada, o direito tenha sido previsto anteriormente à edição da lei complementar. E, salvo engano, a Constituição foi editada em 5 de outubro de 1988. E para aqueles que não são da área do direito e acreditam na chamada hierarquia das normas, que não existe hierarquia entre as normas. O texto constitucional está num patamar não acima ou abaixo de qualquer outro. Ele está no patamar que ele deveria estar, emanando as regras que ele emana. Não é uma lei complementar que deveria regulamentar um dispositivo vindo de dentro da Constituição que vai modificar ou suspender um artigo da Constituição. Eu acho que isso tem que ser feito por emenda constitucional. Depois foi redigida de forma adequada através da emenda 109, que trouxe para a lei complementar, trouxe para o texto, para o ordenamento jurídico, todos os efeitos da 173. Então, para quem é servidor público que não está recebendo a revisão geral anual, não fiquem tristes, tá? Porque vai piorar ainda, porque a 109, a emenda constitucional 109, vai perdurar os efeitos da 173. Mas só que quando editada, ninguém se tocou, ou as pessoas que fizeram de forma atabalhoada, não tinham a noção do prejuízo e defeito que isso ia dar na sociedade. Então, vejam o quanto é importante ter noção, percepção de onde você pisa, de onde você caminha, de que forma você caminha dentro da atividade. Se você é vereador, você não tem obrigação de saber tudo, mas então saia a fazer curso, vá se qualificar, mas não vai fazer curso de manhã e de tarde para a praia. Até a hora de terminar o curso, vocês têm que ficar aqui. Depois que o curso terminar, se vocês quiserem queimar pedra de crack debaixo do viaduto, o problema é de vocês e da família de vocês. Agora, vocês têm que entender de que o recurso é público, tem que ser bem aplicado, tem que ter finalidade, tem que ter motivo para o gasto. As compras é idêntico, porque o pagamento de uma inscrição num curso também é uma compra pública. Também é uma compra pública, não é diferente. Não é porque compra pública não é só comprar um caminhão de 500 mil, uma patrola, uma rede escavadeira de 1 milhão. Não, compra pública é qualquer coisa, e a eficiência no recurso público vai fazer com que os recursos acabem gerando mais benefícios para a sociedade, e aí não tem que ficar com essa conversinha boba de pular no dinheiro da Câmara para achar que o dinheiro que deveria ser gasto com democracia vai salvar a saúde, a educação, e aquele monte de conversa fiada que a gente está acostumado. Então, assim, quando a sociedade fala, precisamos reduzir o número de vereadores, não precisa reduzir não, pelo contrário, tinha que ter mais, precisava aumentar. São 57.600 e Guaraná com rolha, tinha que ser mais, precisava ser muito mais. O valor gasto é o mesmo. Vamos fazer uma conta da Dilma. Eu brinco com os amigos que eu tenho saudade da presidenta Dilma, eu morro de saudade dela. Morro, porque todo dia era um meme diferente, né? Todo dia era uma alegria para ver as conversas. Então, ela tinha aquela soma do 30%, que não era 30%, eu faço uma bem igualzinha, tá? Para trazer para vocês um fato importante. O total de gastos com o Legislativo Municipal é de 7% daquilo que o município arrecada. Mas a receita corrente líquida, e nós não vamos considerar receita corrente líquida, só os 7%, tá? Os municípios recebem do bolo 7,2%. Ou seja, de tudo que o Brasil arrecada, o município fica com 7,2%. E a Câmara, desses 7,2%, leva 7%. Então, não são 7% de 7%, né? Isso é de um mês. Ou seja, se você multiplicar 7 por 7, você tem 0,49% em números bastante redondos, né? Do total arrecadado pelo Brasil, gasto com vereadores. Isso quebra um município? Isso quebra o país? São os vereadores que quebram o país? Não, né?
Então, você sabe por que as pessoas falam que tem que reduzir o número de vereador? Porque não tem ideia do que estão falando. Ah, André, tu está inventando esses números. Não estou, não. Está no texto constitucional, é só olhar o texto. Então, quando vocês receberem aqueles videozinhos de Vereadópolis, esses vídeos que sentam-lhe o picão nos vereadores, tenham a consciência de que isso é uma balela feita para atacar a democracia. Agora, que tem vereador por aí que faz um monte de nhaca, vamos acertar, né? Aí vocês também não podem querer que a gente venha aqui subir no palco defender aqueles que fazem as nhaca. Cada um com o seu cada um. Agiu correto, agiu dentro da clareza da regra, vai ter defesa. O que não tem defesa é indefensável. O azar do goleiro, vamos lá, bola para frente. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Pessoal, tem mais uma palestra, enquanto eles vão entregar o certificado aí, quem ficar até o final vai ganhar esse presentinho aqui, ó. Uma caneca personalizada do evento aqui. Mas somente quem ficar até o final da próxima palestra, tá bem? Amanhã nós temos jantar no CTG. Os que são de fora vão ver como é que é a cultura gaúcha, está aqui. Nada de assistir jogo do Grêmio amanhã. Até porque não vai valer a pena. Até porque não vai valer a pena. Então vamos se divertir, tomar cerveja amanhã, música tradicionalista gaúcha, né? Palestra sobre nativismo, comer um bom churrasco, é isso que vai valer. Nós vamos fazer esse momento a entrega, então, 2 mato-grossenses. Jorge. Só entregar aqui. Parabéns, vamos tirar uma foto aqui junto.